duas profecias bíblicas que ocorrerão no rio Eufrates. Em primeiro lugar, o rio Eufrates é o rio mais longo da Ásia Ocidental, estendendo-se por mais de 1.700 milhas. Ele é um dos rios historicamente mais significativos na região, desempenhando um papel vital no desenvolvimento da civilização na Mesopotâmia, frequentemente chamada de berço da civilização. Junto com o rio Tigre, forma os dois rios definidores da Mesopotâmia, uma antiga região entre esses dois rios. O rio Eufrates tem sua origem nas terras altas do leste da Turquia e flui através da Síria e do Iraque antes de se juntar ao rio Tigre, no Shatt al-Arab. Este é um delta formado pela confluência dos dois rios, desaguando no Golfo Pérsico. O rio é mencionado em vários textos religiosos, incluindo a Bíblia, que o cita mais de 50 vezes. Suas águas foram utilizadas para irrigação, transporte e como fonte de energia para moinhos e outras máquinas. A Bíblia contém uma passagem que prevê que o rio Eufrates eventualmente secará. Essa previsão é mencionada como parte dos 7 julgamentos ousados no livro do Apocalipse. Muitas pessoas têm diferentes interpretações e perspectivas sobre o livro do Apocalipse. Mesmo entre os cristãos, há uma ampla gama de visões, desde aqueles que temem o livro e evitam estudá-lo, até aqueles que são fanáticos, dedicando muito tempo ao estudo e interpretação de seu conteúdo. No entanto, a previsão do rio Eufrates secar continua sendo um assunto intrigante e significativo de discussão entre estudiosos e comunidades religiosas. O Apocalipse é o único livro na Bíblia ao qual sanções divinas de recompensa e punição foram diretamente atribuídas. Por um lado, uma bênção especial virá sobre aqueles que o leem em voz alta, tanto para si mesmos quanto para os outros, e que guardam as palavras meditando nelas e aplicando-as em suas vidas. A Bíblia afirma que um dia o rio Eufrates secará para dar lugar a um rei. A Bíblia é um livro repleto de previsões, contendo 735 profecias sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia, do início ao fim. É basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. Das 735 previsões feitas de acordo com as Escrituras, 596 delas foram cumpridas e se tornaram realidade. Isso indica um alto nível de precisão e confiabilidade das previsões feitas através das Escrituras. É notável que essas previsões tenham se cumprido exatamente como foram preditas, validando ainda mais sua autenticidade e credibilidade. É verdadeiramente notável considerar que impressionantes 81% de todas as profecias bíblicas já foram cumpridas, algumas datando de séculos antes de seu cumprimento. Essa alta porcentagem de precisão é um testemunho da natureza profética do texto. Não é difícil imaginar que os restantes 19% também se realizarão com o tempo, considerando o impressionante histórico até agora. Esse fato por si só fala da credibilidade e confiabilidade da Bíblia como um texto profético. A Bíblia foi comprovada como tal. Correto em cada única previsão que poderia ter se concretizado até este ponto no tempo, a maioria das profecias restantes se concentra no retorno real de Jesus, bem como nos eventos que ocorrem após sua chegada. De acordo com algumas interpretações das profecias bíblicas, há aproximadamente 20 previsões que ainda precisam se realizar antes do retorno de Jesus. Muitas pessoas que mantêm essas crenças estão atentas aos eventos mundiais para ver se essas previsões estão começando a se desdobrar. A natureza dessas previsões varia dependendo da interpretação, mas podem incluir coisas como desastres naturais, agitação política ou o surgimento de um governo global. A ideia é que uma vez que esses eventos tenham ocorrido, os crentes saberão que o tempo está próximo para a segunda vinda de Cristo. O rio Eufrates é discutido no Apocalipse 16, considerado a seção de futuro próximo do livro, de acordo com muitas interpretações do texto bíblico cristão. O livro do Apocalipse pode ser dividido em 3 eras ou períodos de tempo distintos. A primeira era é acreditada ser o presente e é abordada nos capítulos 5 do livro.
A segunda era é considerada o futuro próximo e é coberta nos capítulos 6, 16, enquanto a terceira era é vista como o futuro distante e é abordada nos capítulos 20, 22. De acordo com previsões recentes, espera-se que o rio Eufrates faça uma aparição em um futuro próximo. Embora a linha do tempo exata e os detalhes desse evento ainda não estejam claros, acredita-se que esse acontecimento possa ter implicações significativas para as áreas e comunidades circundantes. Os julgamentos da tribulação de 7 anos começam com um selo de 7, continuam com 7 trombetas e terminam com 7 taças. Pelo menos podemos encontrar consolo no fato de que as circunstâncias não podem se tornar mais graves do que as previstas nesses capítulos. O livro do Apocalipse na Bíblia descreve uma série de eventos apocalípticos que ocorrerão antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Esses eventos são coletivamente conhecidos como o período de tribulação e são marcados por sofrimento intenso e destruição. De acordo com o livro do Apocalipse, os julgamentos da tribulação serão divididos em 3 conjuntos: os selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Cada conjunto de julgamentos trará consequências cada vez mais severas para a terra e seus habitantes. Finalmente, as 7 taças serão derramadas, resultando em eventos catastróficos como terremotos globais, escuridão e a destruição de Babilônia. Apesar da gravidade desses eventos, muitos cristãos encontram consolo no fato de que são previstos na Bíblia e acreditam em Jesus Cristo. Triunfará sobre o mal e inaugurará uma nova era de paz e prosperidade. O rio Eufrates seca para dar lugar aos reis do Oriente. Mas quem é o rei do Oriente? Essa secagem não é apenas um fenômeno climático, mas parece ser orquestrada divinamente como parte dos eventos que culminam no Armagedom. A identidade dos reis do Oriente em Apocalipse 16, 12 tem sido objeto de muita especulação e interpretação ao longo da história cristã. O livro do Apocalipse faz amplo uso de linguagem simbólica e suas profecias podem ser frequentemente difíceis de entender, o que deixa espaço para várias interpretações. A expressão reis do Oriente tem sido analisada de diversas formas, incluindo o seguinte: o 6º julgamento ousado, o penúltimo julgamento da tribulação, é a secagem do rio Eufrates. Apocalipse 16, 12. O 6º anjo derramou sua taça no grande rio Eufrates, e suas águas foram secadas, preparando o caminho para os reis do Oriente. Grandes exércitos do Oriente, incluindo os da China, Índia e Japão, puderam avançar para o oeste com relativa facilidade após o Eufrates secar e se tornar uma estrada. Alguns especulam sobre o motivo desses exércitos do Oriente se movimentarem para o Ocidente, sugerindo que seja em resposta a uma figura global conhecida como o Anticristo, baseado na Europa. No final, eles entrarão em combate com Deus e os reis da terra se reunirão em um lugar chamado Armagedom. Aqui está, então, a ligação da secagem do Eufrates a uma grande guerra. Nações a leste do Eufrates emergem como grandes jogadores globais. O vasto tamanho da Terra e sua população tornam necessário que qualquer desenvolvimento futuro que abranja o mundo considere a Ásia. No século XX, as nações do Oriente passaram por mudanças significativas, libertando-se da dominação política da civilização ocidental. A maioria desses desenvolvimentos ocorreu nos últimos 25 anos e continua a progredir rapidamente. Mesmo sem referências bíblicas sobre o papel do Oriente nos eventos do fim dos tempos, seria razoável antecipar sua participação no cenário global. As grandes nações do leste asiático não tiveram papel importante, geográfica e historicamente, em guerras passadas entre Israel e as nações além do Eufrates. A profecia de Daniel sobre uma invasão militar vinda do Extremo Oriente encontrada no livro de Daniel fala sobre o tempo do fim, iniciando em Daniel 11:35. Nessa profecia, um rei é retratado envolvendo-se em conflitos militares com outras 3 forças: o rei do sul, o rei do norte e uma força militar do Oriente, conforme mencionado em Daniel 11:32-39. Por meio de palavras persuasivas,
ele levará à impiedade aqueles que agem de forma ímpia em relação à aliança. No entanto, aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e agirão. E aqueles que têm discernimento entre o povo darão compreensão a muitos. Mesmo assim, cairão pela espada, pelo fogo, pela captura e pelo saque por muitos dias. Quando caírem, receberão um pouco de ajuda, e muitos se unirão a eles na hipocrisia. Alguns dos que têm discernimento cairão para serem refinados, purificados e purgados até o fim, pois ainda está por vir no tempo designado. Então o rei fará o que quiser, exaltando-se e se vangloriando contra todos os deuses. Ele proferirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses, e terá sucesso até que a indignação seja concluída, pois o que está determinado será feito. Ele não terá consideração pelos deuses de seus pais, nem pelo desejo das mulheres, nem por qualquer outro deus, pois se vangloriará contra todos eles. Em vez disso, honrará um Deus de fortalezas, um Deus que seus pais não conheceram, com ouro, prata, pedras preciosas e tesouros. Ele agirá contra as fortalezas mais fortes com a ajuda de um Deus estrangeiro, concedendo grande honra àqueles que o reconhecerem, tornando-os governantes sobre muitos e distribuindo terras por um preço. No período que antecede a segunda vinda de Cristo, na última parte da grande tribulação, grandes porções do mundo se rebelarão contra o anticristo, resultando em conflitos militares com exércitos que o enfrentam do sul, do norte e do oriente, conforme profetizado em Daniel 11:44. No entanto, a resolução completa desse conflito é evidenciada pelo fato de que, durante a segunda vinda de Cristo, uma grande guerra estará em curso com exércitos posicionados em grande parte da Terra Santa e o Vale de Armagedon como ponto focal. A declaração em Daniel, no entanto, introduz um tema sobre o qual há uma revelação adicional no Novo Testamento, que apoia a ideia de que o Oriente terá um papel no grande conflito mundial do fim dos tempos. Os reis do Oriente, conforme revelado em Apocalipse capítulo 16:14, indicam que esse movimento faz parte de uma reunião global dos reis da Terra e de todo o mundo, a fim de participarem na batalha daquele grande dia de Deus. O ponto focal da reunião é mencionado como Armagedon, em Apocalipse 16:16. Muitas interpretações surgiram sobre o significado da frase «os reis do Oriente». Essas interpretações podem ser divididas em duas classes: aquelas que consideram essa frase literalmente e aquelas que encontram nela um significado não literal. Se a interpretação não literal for seguida, não há limite para as possíveis interpretações. Os reis do Oriente foram conectados com quase todos os conjuntos importantes de personagens no mundo. A desconcertante variedade de opiniões conflitantes é sua própria reputação. Outras explicações foram dadas, como relacioná-la a Vinga ou Constantino, o Grande, ou a Gog e Magog, ou a Turquia, e outras interpretações demasiado numerosas para mencionar. A explicação final é, portanto, relativamente simples. Por um ato de Deus, o rio Eufrates seca. Isso facilita a descida do tremendo exército sobre a terra para participar no conflito mundial final. Os 7 julgamentos ou taças são os julgamentos finais do período da tribulação e serão os julgamentos mais severos que o mundo já viu. Sob o anticristo, a maldade do homem atingiu seu auge e é confrontada com a ira de Deus contra o pecado. A 7ª trombeta convoca os 7 julgamentos ousados. O Eufrates seca na 6ª taça. A primeira taça causa feridas supurantes nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Essa praga é direcionada àqueles que se comprometeram com o anticristo e os santos da tribulação não serão afetados por essas feridas. A 2ª taça é derramada no mar, transformando a água em sangue como de uma pessoa morta. E todas as coisas vivas no mar morrem. Quando a 3ª taça da ira de Deus é derramada, os rios e fontes de água doce também se transformam em sangue. Durante a 4ª taça, o 4º anjo derrama sua taça sobre o sol, permitindo que ele queime as pessoas com fogo. O calor intenso as queima.
O quinto dos 7 baldes mergulha o reino da besta em uma escuridão extraordinária, intensificando a dor e o sofrimento dos ímpios. O 6º anjo derrama sua taça de julgamento sobre o rio Eufrates. Com todas essas interpretações, a Bíblia sugere que o secar do rio Eufrates é causado por um anjo derramando uma taça da ira de Deus, Apocalipse 16, 12, indicando que o secar não é resultado de razões naturais, como o clima ou a intervenção humana, mas sim um evento divinamente ordenado. O propósito do design é claro: preparar o caminho para os reis do Oriente, estabelecendo assim o palco para a batalha profetizada. Essa grande batalha ocorre em um lugar chamado Armagedon, ou Har Megiddo. A localização exata de Armagedon é incerta, pois não há uma montanha chamada Megiddo. No entanto, dado que a palavra Ar também pode significar colina, o local mais provável é a área das colinas que cerca a planície de Megiddo, a cerca de 60 milhas ao norte de Jerusalém. Megiddo foi o local de conflito entre inúmeras armadas ao longo da história, incluindo as dos egípcios, assírios, gregos, romanos e cruzados, bem como as tropas de Napoleão. Jesus Cristo retornará à terra com os exércitos do céu. Seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Ele derrotará as forças do mal, lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo, Apocalipse 19, 20, prenderá Satanás e estabelecerá seu reino na terra por um período de 1.000 anos. Em Armagedon, o Senhor Jesus Cristo pisará o lagar da fúria da ira de Deus Todo-Poderoso, Apocalipse 19, 10, 16, 19. E todas as coisas serão corrigidas. Por que tudo isso é importante? Porque a Bíblia nos diz que esses eventos são como peças de um quebra-cabeça que se encaixam em uma imagem maior. Essas coisas acontecerão como parte do grande plano de Deus, e nos lembra que Deus está no controle de tudo, até mesmo dos longos rios e do futuro. Em segundo lugar, os 4 anjos no rio Eufrates descrevem um evento significativo da Bíblia encontrado no livro do Apocalipse. Uma mensagem especial é encontrada em Apocalipse 9, 14 e 15, que nos fala sobre 4 anjos malignos amarrados no rio Eufrates. Esses anjos são libertados para realizar uma tarefa importante de Deus: trazer seu julgamento ao mundo. Este evento ocorre durante a tribulação no rio Eufrates, um rio significativo mencionado na Bíblia como o local onde a civilização humana começou, sendo sempre visto como um símbolo de vida e limites. Quando o Eufrates é mencionado no livro do Apocalipse, ele adquire um novo significado, tornando-se um símbolo-chave nos eventos que a Bíblia prevê para o futuro. A visão começa com o som da 6ª trombeta, que é um sinal para eventos significativos se desdobrarem. Está escrito: então, o 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz dos 4 cantos do altar de ouro que está diante de Deus. Apocalipse 9, 13. Considere as palavras de Apocalipse 9, 14 e 15. Dizendo ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, e foram liberados para matar 1/3 da humanidade. A declaração anterior sugere que um grupo de anjos está sendo liberado com o propósito de causar destruição extensiva. Esses anjos receberam permissão para destruir 1/3 da raça humana. Não está claro se os 4 anjos mencionados aqui têm alguma conexão com os 4 anjos mencionados em Apocalipse 7:1. Embora possam ser os mesmos anjos, também é possível que não sejam. Independentemente disso, esses anjos estão preparados para o momento específico em que esse julgamento será desencadeado. Leia-se: foram liberados. O que pressupõe que são anjos malignos. Bem, isso pode não ser o caso. É provável que sejam anjos malignos. Apesar de tudo, são instrumentos do propósito divino. Os gafanhotos demoníacos detalhados anteriormente em Apocalipse
só eram capazes de causar estragos em seres humanos. No entanto, esses 4 anjos têm o poder de executar um massacre em uma escala sem precedentes. Esses anjos são despertados apenas quando Deus considera ser o momento apropriado, e sua área de ação é limitada a uma parte específica da humanidade. Eles realizam a vontade de Deus no tempo designado. O rio Eufrates foi um destaque geográfico na antiga Babilônia, servindo como a fronteira do antigo Império Romano. Além disso, o Eufrates está ligado ao primeiro pecado, Gênesis 2, 10, 14, ao primeiro assassinato, Gênesis 4, 1, 16, a primeira rebelião organizada contra Deus, Gênesis 11, 1, 9, a primeira confederação de guerra, Gênesis 14, 1, e a primeira descrição da tirania. A descrição do exército liderado por esses anjos é encontrada em Apocalipse 9, 16, 19. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Assim vi em visão os cavalos e aqueles que neles estavam montados. Os cavaleiros tinham couraças da cor do fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões. E de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, pois o poder dos cavalos estava em suas bocas e em suas caudas, pois suas caudas eram como serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O número do exército dos cavaleiros era de 200 milhões. Este número é figurativo ou literal? É possível que o número não deva ser levado literalmente, mas sim sugerir um exército impossível de contar e maior do que qualquer coisa que a humanidade já tenha visto. Esses cavaleiros são descritos em termos estranhos e grotescos, uma imagem extremamente potente de terror. A conotação de demônios é evidente quando lemos sobre o exército dos cavaleiros. Isso fala de um exército normal ou sobrenatural? É uma legião de soldados humanos ou um exército de hordas demoníacas? Se o que está sendo descrito é um exército natural de homens, então a descrição estranha pode estar se referindo à guerra mecanizada moderna. É possível que João esteja usando as palavras à sua disposição para descrever a tecnologia moderna, razão pela qual a história que ele apresenta é tão bizarra e aterrorizante. Talvez a interpretação mais segura seja ver isso como um exército literal de 200 milhões de soldados, mas um exército demoníaco invadindo a Terra. Isso desenvolve ainda mais o conceito do exército demoníaco, que se assemelha a gafanhotos, que foi introduzido anteriormente em Apocalipse. Apocalipse 9, 20 e 21. O restante da humanidade que não foi morto por essas pragas não se arrependeu das obras de suas mãos, recusando-se a deixar de adorar demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir ou andar. Eles não se arrependeram de seus assassinatos, nem de suas feitiçarias, nem de sua imoralidade sexual, nem de seus furtos. Apesar do surgimento de sinais e milagres bastante avassaladores, a maioria da humanidade não demonstrou nenhum sinal de remorso. Em vez disso, as pessoas persistiram na adoração de seus ídolos, como se nada tivesse acontecido. Elas não interromperam a adoração a demônios, quer essa adoração seja consciente ou inconsciente. É incrível observar como as coisas podem rapidamente voltar ao que é considerado normal após um desastre, como um terremoto. Tendemos a esquecer as lições de Deus, especialmente aquelas apresentadas a nós na forma de julgamento. Lemos que não se arrependeram de seus assassinatos, suas feitiçarias, sua imoralidade sexual ou seus furtos. Apocalipse 9, 21. Essa lista de pecados é uma acusação poderosa contra a era em que vivemos. A imoralidade sexual e os furtos são certamente algumas das características definidoras de nossa civilização contemporânea. A conexão com demônios surge da interpretação de que esses anjos podem ser anjos caídos ou seres demoníacos, devido à missão destrutiva deles. Os demônios são mostrados como espíritos malignos, geralmente associados à adoração de deuses falsos e ídolos.
No Novo Testamento fica claro que os demônios sabem quem é Jesus e têm medo dele. Eles são descritos na Bíblia como espíritos malignos e rebeldes contra Deus e as pessoas. Seu papel faz parte dos eventos do fim do mundo e das profecias descritas no livro do Apocalipse. Os 4 anjos no rio Eufrates fazem parte de uma profecia apocalíptica em Apocalipse, e sua conexão com demônios é mais interpretativa do que explícita. Sua representação como seres espirituais maliciosos é consistente ao longo da narrativa bíblica. Por que Deus permite isso? A Bíblia sugere que Deus permite a existência do mal, incluindo forças demoníacas, para cumprir um propósito maior. No livro de Jó, por exemplo, Deus permite que Satanás teste Jó, o que leva a um entendimento mais profundo e fé em Deus por parte de Jó. Isso pode ser interpretado como Deus usando o mal ou o sofrimento para um bem maior, embora não necessariamente endossando ou desejando o mal em si. A questão da criação do mal em si é um tópico complexo que frequentemente leva a discussões sobre o livre-arbítrio e a natureza da soberania de Deus. A reconciliação da existência do mal e do sofrimento com a natureza amorosa e justa de Deus é frequentemente referida como o problema do mal. Na Bíblia, essa questão é abordada de diversas maneiras. Por exemplo, Romanos 8:28 afirma: "E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Isso sugere que Deus pode trazer o bem a partir do mal ou do sofrimento. Além disso, no conceito de livre-arbítrio, como visto no Gênesis com a história de Adão e Eva, implica que o mal e o sofrimento muitas vezes são resultados das escolhas humanas, em vez de atos diretos de Deus. A coexistência de um Deus amoroso e justo com o mal e o sofrimento é um dos temas mais debatidos. A história dos 4 anjos do rio Eufrates é uma parte crucial da visão de João sobre o futuro. Esses anjos foram especialmente escolhidos e estão prontos para um momento específico para realizar uma grande tarefa. Essa parte da história é intensa e nos deixa um pouco desconfortáveis, mostrando o quão fortes e severas podem ser as decisões de Deus. Pontos-chave a considerar nesta narrativa incluem o significado simbólico do rio Eufrates, tradicionalmente visto como uma fronteira entre nações e frequentemente associado a conflitos e guerras. A libertação dos anjos marca um período de grandes mudanças e caos, um tema comum no livro do Apocalipse. Refletindo sobre essa passagem, somos confrontados com o mistério e a profundidade do plano de Deus revelado nas Escrituras. A visão dos 4 anjos serve como um lembrete da onipotência e soberania de Deus, que está no controle mesmo das forças mais poderosas do universo. Essa narrativa nos encoraja a ponderar os temas mais amplos do julgamento divino, redenção e o triunfo final do bem sobre o mal. É um apelo à reflexão pessoal sobre nossas próprias vidas e nosso lugar no plano de Deus. Como diz Apocalipse 13:9, "Se alguém tem ouvidos, ouça." Isso é um convite para ouvir, entender e responder às profundas verdades encontradas na Palavra de Deus. No geral, os 4 anjos do rio Eufrates não são apenas uma história do passado. É uma mensagem viva, relevante para hoje. Isso nos convida a continuar aprendendo e estudando a Bíblia com cuidado para melhor compreendê-la. Ao fazer isso, podemos aprender mais sobre os ensinamentos de Deus e encontrar ajuda para a nossa vida cotidiana. Vamos estar ansiosos e abertos para aprender mais e fortalecer nossa fé. A história dos 4 anjos no rio Eufrates nos oferece uma visão intrigante sobre o plano divino, destacando a soberania de Deus sobre eventos futuros e a importância da reflexão pessoal. Essa narrativa nos lembra da necessidade de compreendermos as profundas verdades presentes nas Escrituras e nos incentiva a buscar um entendimento mais profundo sobre os desígnios de Deus. Se este conteúdo foi edificante para você, convidamos você a se aprofundar ainda mais na Palavra de Deus, estudando e refletindo sobre as mensagens que ela nos oferece. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores
e compartilhar este vídeo com aqueles que podem se beneficiar dessa reflexão. Juntos, podemos fortalecer nossa fé e promover um entendimento mais amplo das Escrituras. Agradecemos por estar conosco nesta jornada espiritual. Que a paz de Deus esteja com você